Então, gente, a importância do exame, sempre o médico vai falar, quando vocês entram em contato lá no consultório, sempre a Marinalva fala assim, olha, o doutor André tem que examinar porque não tem outra maneira de fazer as medidas de pitose, tá? Agora, o autoexame é uma coisa muito comum hoje, com o Instagram, com as fotos que vocês tiram para publicação. Então, vejam, vocês mesmos, a gente tem paciente que fala, doutor, eu tô com pitose, porque eu tiro foto e eu vejo que um olho está menor que o outro. Muita gente fala isso. Hoje está se tornando muito... muito comum isso. Por quê? A pessoa nota que um olho está mais baixo que o outro, tá certo? Não era assim e ficou assim. Então vocês vejam que a plataforma palpebral desse lado, daqui até os cílios, é maior do que desse lado. Se ele fosse mulher, vamos dizer assim, que aqui a gente poderia maquiar mais e aqui não tem espaço para maquiagem, tá certo? Por quê? Porque essa plataforma, ela está muito alta, né? A gente diz que essa medida está alterada porque o músculo está fraco. E vejam também a distância entre o flash e os cílios. Tá vendo a distância entre a pontinho de luz e os cílios? Compara com o outro lado. Como aqui é melhor do que aqui. Aqui, depois da cirurgia, os pontinhos de luz estão simétricos e as dobrinhas também, tá bom? Então, claro, às vezes nós achamos que tem pitose num olho só, mas esse aqui também precisava corrigir. Por isso que optamos muitas vezes por corrigir os dois olhos, às vezes, para deixar mais simétrico. Então, pessoal, as medidas são muito importantes. Nós, quando pedimos para ir no consultório, é porque nós precisamos de uma reguinha e a pessoa tem que olhar para baixo, para cima, para medir a força do músculo, e nós também vamos fazer os testes farmacológicos, que são... O que é isso? Eu pingo um colírio chamado fenilefrina, que vai me ajudar para ver se vai funcionar ou não a cirurgia em determinada técnica. E isso é muito importante no pré-operatório para o médico decidir qual o tipo de cirurgia que ele vai fazer, tá? Uma outra coisa que a gente observa muito, e isso é importante, se a criança ou o adulto enruga a testa e levanta a testa para poder enxergar. Isso é muito comum na pitose, né? Para saber a força do músculo da testa, que chama músculo frontal. E o exame obrigatório qual que é? Então, vocês já aprenderam. A gente vai, então, medir a distância entre uma pálpebra superior e a inferior, e também a distância entre o reflexo de luz e os cílios superiores. Então, a borda palpebral, onde estão os cílios superiores, e o reflexo de luz é uma medida extremamente importante, que chama distância margem-reflexo. Aqui está em inglês, mas o normal é 3 milímetros, vamos dizer que é uma média, né? E a excursão do músculo, ou seja, o músculo, ele tem que ser medido, a força dele, para o médico poder indicar a cirurgia. Então, a pessoa olha para baixo e depois para cima. E com isso a gente mede a excursão do músculo elevador, que deve ser maior que 10 milímetros, para que a gente possa ter um bom resultado cirúrgico. Agora, veja, não é porque não tem 10 milímetros, não tem bom resultado cirúrgico, é que as técnicas são diferentes e cada vez fica mais comprometido. Olha quantas tabelas, vocês não precisam entender nada disso, tá? Mas olha as tabelinhas para a gente poder analisar e saber a técnica que vai indicar, tá certo? A pitose congênita fica aqui, ó, na severa, maior, ela tem realmente um grau mais pobre de função do músculo, então sempre ela é menor que 4 milímetros. E são, claro, os casos mais difíceis de tratar em termos de simetria, em termos de correção. A gente melhora, às vezes precisa corrigir novamente, mas é importante que vocês entendam isso, tá? Não que não dê para operar, vocês conhecem vários casos que já foram operados, inclusive, né? Então, oi. Essa tabela é o que faz com que o senhor escolha o método que vai ser utilizado na correção da cirurgia. Exato, exatamente. E ó, o que eu estou mostrando agora,
Crica, é a excursão do músculo. Então a pessoa olha para baixo e para cima. Ela já olhou, né? Vou mostrar de novo. A gente vê tudo da pálpebra no exame, é importante. Aqui eu estou vendo outras coisas. E aí eu peço para ela olhar para cima, bloqueio com esse dedo o músculo e ela olha para baixo e para cima. E assim eu consigo medir. E era um músculo normal, então se a função é boa, né, a gente tem aí outras tabelas que a gente vai usar se a função não estiver interessante e tiver com a pitose palpebral. Vejam todas as tabelinhas que a gente